Olá a todos e todas, meu nome é Valéria Pereira, docente da UFMS no campus de Três Lagoas, e estamos aqui pelo canal Eforgel com muita satisfação em apresentar mais um evento que integra as atividades do projeto Conhecimentos e Saberes Educativos e Geográficos na relação entre Brasil e Moçambique, propostas para ações pedagógicas nas relações étnico-raciais. Um projeto contemplado na chamada CNPq 16/2024, projeto em cooperação. E as instituições participantes são o ERJ, Universidade de Voruma, Moçambique, e no Brasil ainda, Unifal, o FRJ, o FMS e também a Universidade Federal Fluminense. Então, de maneira conjunta, o projeto propõe ações formativas entre professores do Brasil e de Moçambique para mobilizar a construção de saberes espaciais e metodologias para apresentar ações pedagógicas interculturais que integrem as epistemologias do Sul e suas especificidades, trazendo a relevância dos níveis de conhecimentos para os participantes. Então, nesta oportunidade, o tema da palestra é interculturalidade como via de aproximação entre os povos de Moçambique e do Brasil. E assim, vamos apresentar os palestrantes de hoje, aos quais já antecipadamente agradecemos pela disposição em trazer um tema que enriquece esses diálogos entre os dois países. Então, sejam bem-vindos, professores Almeida e Francisco, sejam muito bem-vindos. Almeida Mec Gomundan tem doutorado em Inovação Educativa pela Universidade Católica de Moçambique, Faculdade de Educação e Comunicação, pós-doutorando em Educação na Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil, pesquisador também do Núcleo de Pesquisa em Educação e Contextualização no Ensino, no PES. É professor auxiliar nos cursos de graduação e pós-graduação, coordenador dos cursos de mestrado em avaliação educacional e de doutoramento internacional em educação, DINTER, é diretor adjunto de pós-graduação, pesquisa, extensão e inovação no Instituto Superior de Desenvolvimento Rural e Biociências da Universidade de Voruma, Niassa. Vou pedir para o professor Almeida, caso a câmera esteja desabilitada, para habilitar a câmera. E ainda o professor Almeida é professor visitante da Universidade Federal de Sergipe, aqui no Brasil, e tem vários artigos publicados em Moçambique e Brasil. Seja muito bem-vindo, professor Almeida. E agora eu também já vou proceder à apresentação do professor Francisco. Francisco Gonçalves Nhachung é doutor em Energia e Meio Ambiente, mestre em Educação, Ensino da Geografia, na UP Maputo, licenciado em Ensino de Geografia, UP Beira, docente também na Universidade Voruma, Instituto Superior de Desenvolvimento Rural e Biociências, coordenador do curso de mestrado em Gestão Ambiental, coordenador de pesquisa e extensão do projeto Qualifica Niassa, Territórios Saudáveis e Comunidades Resilientes, e ainda o professor Francisco, que também vai compor esse diálogo, que também pode integrar aí a nossa tela, ok? Ele também vai ficar junto conosco, né, e apresentando junto com o professor Francisco. O professor Francisco e o professor Almeida vão fazer essa apresentação juntos. Então, o professor Francisco leciona nos cursos de graduação e pós-graduação e supervisiona monografias e dissertações em geografia, meio ambiente, turismo e gestão de recursos naturais. É coordenador do grupo de estudos em avaliação da percepção ambiental e social e coautor de alguns livros editados em Moçambique e no Brasil. Sejam muito bem-vindos e eu passo a palavra agora ao professor Almeida e também em seguida ao professor Francisco, ou fiquem à vontade para organizar aí a ordem na apresentação. Obrigada. Então, espero que a minha voz esteja a chegar em perfeitas condições lá. Estou audível,
Estou audível? Boa tarde, Brasil. Ah, aqui já é boa noite, Moçambique. Esta mesa, de facto, será composta por nós dois. Eu que falo, chamo Almeida Mego Mundanha. E também a mesa será composta por professor Francisco Gonçalo Inhachung. Esta apresentação será dividida em duas partes. A primeira parte vamos falar da interculturalidade e a segunda falaremos do currículo local. A primeira parte será apresentada por mim e a segunda será apresentada por professor Nhachung. Propostas para ações pedagógicas nas relações étnico-raciais. A nossa apresentação aqui cingir-se-á em três aspectos principais, nomeadamente concepções de cultura, interculturalidade e, finalmente, currículo local. Os dois tópicos serão desenvolvidos por mim. O último será desenvolvido pelo meu colega, professor Francisco. Existem três concepções, concepções ligadas ao conceito de cultura. Eu achei melhor primeiro falarmos, antes de falar, portanto, da interculturalidade, falarmos do conceito de cultura. O autor, por exemplo, Canedo, apresenta aqui três concepções de cultura. A primeira concepção diz que cultura diz respeito a modos de vida que caracterizam uma coletividade. A coletividade refere-se aqui ao povo. Então, significa que não existe povo sem cultura, e cada povo, portanto, é caracterizado por uma cultura. E a segunda concepção diz que a cultura são obras e prática da arte, da atividade intelectual e do entretenimento. E também cultura é o fator de desenvolvimento humano. Isso significa, de uma forma tão sintética, que a cultura é uma prática. E, aliás, esta apresentação do conceito de cultura como uma prática também é apresentado por Hall, e também de referir que o conceito de cultura é difícil, portanto, de ser definido, mas alguns autores ainda tentam definir, apresentar várias concepções sobre este conceito. Por isso mesmo, o Hartwig defende que a cultura é um processo contínuo de construção, reinventada, recriada e transformada a todo momento, a partir da interação cultural. Significa que o conceito a cultura não é um aspecto estático. A cultura é um aspecto que é tudo aquilo, ou seja, é um aspecto que está em constante construção. A cultura é um conceito não acabado, e esta cultura, portanto, é constituída por meio da interação social, tal como nós temos vindo a fazer entre Brasil e Moçambique. Então, nesta interação, nesta nossa interação, neste caso Brasil, Moçambique, aqui começa a criar-se, portanto, a se formar, portanto, uma cultura.
seja, mas nós sabemos que cada povo, cada país é caracterizada por uma cultura que se chama, que isso que nós chamamos de identidade cultural. Por isso que esta identidade, em algum momento, acaba entrando, portanto, em crise por causa exatamente desse aspecto relacionado com interação. As nossas culturas, as duas culturas, interagem entre si e, como consequência disto, as nossas culturas, em algum momento, podem entrar em crise. E Cuxa, por exemplo, defende que cada cultura é dotada de um estilo particular que se exprime através da língua, das crenças, dos costumes, também da arte. Mas esses aspectos não são os únicos que caracterizam a cultura. Existem mais outros aspectos que fazem parte, que corporizam, que robustecem, portanto, a cultura. E a cultura é um elemento primordial que dá unidade a uma sociedade e se cria com base em relações portanto, que fazem sentido nesse contexto. Por outra, toda a sociedade é unida por meio de uma cultura. Como eu disse no princípio, que a cultura, nenhum povo, portanto, é desprovido de cultura. Todo povo tem uma cultura, se identifica com uma cultura. Se, por exemplo, por exemplo, um povo tem a mesma cultura, significa que este povo tem as mesmas práticas, eles têm o mesmo estilo. Então, esse estilo pode também variar de povo para povo. Por isso mesmo que o mesmo autor diz que a cultura define a sociedade pela capacidade que ela desenvolve de criar elementos que permitem à própria sociedade se reconhecer. É claro que a cultura incorpora consigo vários significados e esses significados são interpretados e esses signos são interpretados pelos povos que comungam, portanto, da mesma cultura. Então, vamos entrar exatamente no conceito de interculturalidade. O que significa interculturalidade? Interculturalidade aqui remete-nos à situação de diálogo. Interculturalidade significa diálogo entre duas ou mais culturas diferentes. Então, só de salientar aqui que a interculturalidade aqui significa ainda que aqui não há a valorização de uma cultura em detrimento da outra. Todas as culturas se encontram em igual circunstância. Nenhuma cultura aqui é maior que a outra. Todas elas têm a mesma força. Por isso mesmo que eu acho, por exemplo, citado por Nascimento, defende que a interculturalidade refere às complexas relações entre grupos humanos. Esses grupos humanos, como eu disse, pode ser nós, por exemplo, o povo moçambicano e o povo brasileiro. Portanto, essa relação entre grupos humanos, conhecimentos e práticas culturais diferentes, significa que o povo angolano e moçambicano pode muito bem, eles são caracterizados por culturas diferentes e essas culturas, portanto, se intersetam partindo, neste caso, do reconhecimento das assimetrias sociais, econômicas, políticas e de poder e das condições institucionais que limitam o outro em se tornar sujeito com identidade, diferença e agência.
Então, como nós podemos constatar nesta definição, quando nós queremos falar da interculturalidade, temos que ter em mente que os dois povos diferentes, com culturas diferentes, devem se reconhecer que existem diferenças entre elas, mas estas diferenças não pode ser motivo, portanto, da desunião. E nós sabemos muito bem que e depois devemos ver quem são os principais atores, tanto no fomento ou na promoção deste fenômeno. A interculturalidade busca se construir como uma forma de relação e articulação social entre pessoas e grupos culturais diferentes, articulação essa que não deve supervalorizar ou erradicar as diferenças culturais, nem criar necessariamente identidades misturadas ou mestiças, mas proporcionar uma interação dialógica entre pertencimento e diferença, passado e presente, inclusão e exclusão, e controle e resistência. Pois, nesses encontros entre pessoas de cultura, as assimetrias sociais, econômicas e políticas não desaparecem. Significa que a interculturalidade valoriza as diferenças. A interculturalidade tem uma característica peculiar, que é inclusão. A inclusão. Na interculturalidade, o conceito de interculturalidade aqui admite exatamente a articulação, o diálogo entre as culturas. Aqui, a interculturalidade, portanto, admite ou possibilita o diálogo entre culturas com características diferentes. Aqui a interculturalidade não serve para desvalorizar o outro. A interculturalidade aqui nos chama a atenção para o facto de nós repararmos o outro como nós, mas sem exatamente diluir a identidade do outro. Aqui valoriza a diferença. Aqui a interculturalidade, portanto, tira o conceito de colonização. Não há colonização na interculturalidade. Aqui na interculturalidade, se nós queremos, de facto, fomentar a interculturalidade, estamos a dizer, olha, vamos conviver na diferença. Significa que o povo brasileiro tem a sua cultura, o moçambicano tem a sua cultura. Essas duas culturas vão se comunicar, essas duas culturas têm as suas características, essas culturas têm uma identidade, o povo moçambicano tem uma identidade, o povo brasileiro tem uma identidade, que essas identidades, esse diálogo entre culturas não pode criar uma espécie de destruição dessas duas identidades distintas. O cruzamento dessas duas culturas deve promover um enriquecimento das mesmas. Significa que as diferenças culturais em si não constitui problema. As diferenças culturais são muito importantes porque permitem um enriquecimento das outras culturas sem exatamente desvalorizar estas assimetrias todas econômicas, políticas, sociais e dentre outros aspectos importantes que fazem parte, que caracteriza a cultura. A interculturalidade faz uma clara aposta pelo diálogo. Uma das características importantes da interculturalidade é exatamente este aspecto de diálogo. Os povos com culturas diferentes, eles devem dialogar. E sem exatamente colocar em causa a identidade cultural do outro.
para além da aposta que a interculturalidade tem, dessa aposta de diálogo que caracteriza a interculturalidade, ela se funda em dois princípios: o da coexistência dialógica, relacional do ser humano, que se irradia para os outros aspectos, a partir da qual todo o ato de perceber, pensar, sentir e atuar se realiza em relação a algo ou alguém. O que significa assumir a centralidade do diálogo para ascender a uma determinada relação intracultural e o da originalidade de cada cultura. O que implica a negação de atitude de dominação, conversão e imposição de modos de ser e pensar. A interculturalidade aqui valoriza o meu modo, o modo de falar do brasileiro e do moçambicano. Valoriza exatamente a originalidade de cada cultura. A nossa interação aqui, Brasil e Moçambique, não significa que Moçambique tem que impor, portanto, a sua cultura a Brasil, nem Brasil deverá impor, portanto, a sua cultura a outros povos diferentes deles, sobretudo estamos a falar aqui de Moçambique. Ou seja, a interculturalidade mantém a liberdade das culturas e se mantém a interculturalidade, o seu foco é manter a liberdade das culturas, também mantém, portanto, a identidade da cultura dos outros. Aqui não há destruição das culturas dos outros, mas a manutenção, a respeito pelas diferenças. Quem são os responsáveis pela promoção da interculturalidade? Quem são os responsáveis? Temos, por exemplo, eu destaco aqui dois responsáveis principais, que são as instituições. As instituições significa que as nossas instituições, estou a falar das universidades que fazem parte desse projeto, por exemplo, nenhuma instituição deverá impor, portanto, a outra instituição a mudar a forma de agir, por exemplo, não é? Não há. E também quem são os responsáveis pela promoção da interculturalidade somos nós professores, somos nós docentes, são, em suma, são as pessoas que são responsáveis pela promoção da interculturalidade, tomando como base que a interculturalidade tem como base, tem como base o diálogo entre as culturas. Então, para além dos outros, mas eu destaco aqui esses dois responsáveis, que são as instituições e as pessoas, os indivíduos que somos nós. Como nós podemos ver aqui nessa figura, temos, portanto, temos indivíduos com características diferentes, que portam, portanto, de culturas diferentes, mas esses indivíduos convivem juntos, ou conviver juntos, e se convivem juntos, significa que cada um deverá valorizar a cultura do outro, e nenhuma cultura deverá se sobrepor na cultura do outro. Tem que se manter a identidade da cultura do outro para não gerar conflito entre os povos. Então, dito isso, meus caros colegas, caros participantes deste evento, eu termino por aqui. Não sei se há algum ponto por acrescentar.
E vamos a isso. Muito obrigado pela vossa atenção. Alô? Será que podemos dar seguimento? Tá. Bom, muito obrigado. Conforme a apresentação feita logo no início, nós vamos dar seguimento a esta nossa conversa sobre a interculturalidade. O professor Almeida fez uma abordagem bastante profunda sobre o conceito-chave do que é uma cultura, o que é a interculturalidade, que na verdade é o pano de fundo desta nossa relação ou esta interrelação que estamos a construir entre estes dois povos, que é o povo brasileiro e o povo moçambicano. Na verdade, um dos elementos fundamentais que está patente no nosso sistema educacional é a componente do currículo, né? O currículo ele constitui, na verdade, uma das vias através do qual as manifestações culturais dos povos se fazem sentir, não é? No nosso contexto moçambicano, o nosso currículo ele é desenhado ao nível das instâncias superiores, né? Neste caso, a partir do topo, mas que este conjunto de conteúdos, este conjunto de valores e práticas que são sistematizados a nível superior e depois são descentralizados ao nível da base, eles resultam de um processo de consulta a diferentes entidades, né? E que todas as sensibilidades que são colhidas a nível da base, elas são transformadas em matéria de ensino através dos conteúdos. Então, eu vou falar do currículo local. O currículo local constitui um conjunto de saberes, né? Saberes, valores e práticas de domínio local, não é? De domínio local ao nível das comunidades, ao nível da área circunvizinha em que uma determinada escola se situa, não é? E que esse conjunto de conhecimentos, valores, saberes e práticas locais, eles entram no Sistema Nacional de Educação através de um processo de planificação, um processo de consulta que é feita ao nível, por exemplo, das zonas de influência pedagógica, ao nível das direções das escolas, e que fazem esse levantamento e produzem, portanto, aquilo que se chama de brochura do currículo local, né? Então, esses conteúdos eles vão entrando gradualmente para a escola através de uma ação conjunta entre os professores e os encarregados, né? Encarregados, pais e também outras entidades à volta da escola. Essas entidades extraescolares nós chamamos de conselhos, membros dos conselhos de escola, não é? São chamadas a ter que dar o seu contributo na escola através dos seus saberes, constituindo assim ou ajudando na construção do perfil que se deseja ou a competência básica que se deseja no aluno.
O discurso sobre o currículo local na escola moçambicana, ele começa a ganhar maior tônica, na verdade, a partir do ano 2002, não é? 2002 fez-se um ensaio em duas escolas em cada uma das nossas 11 províncias, do norte ao sul e de leste ao oeste também. Fez-se um ensaio para verificar a aceitabilidade de um currículo que passou a se denominar novo currículo do ensino básico. E em 2004, este currículo, depois do ensaio que aconteceu em 2002, em 2004 ele já começa a entrar efetivamente em quase todas as escolas, como uma forma de mostrar o quão é valioso considerar os saberes locais. Mas diante deste procedimento todo de busca, eh, de busca da confiança, ou seja, trazer uma evidência da confiança que existe ou que estava-se a cultivar entre a escola e as comunidades locais, um dos elementos que chamou a atenção foi exatamente o processo da planificação deste currículo local, né? Então, o currículo local ele não aparece na escola, não aparece nos conteúdos previamente programados, assim, do nada, mas sim ele tem que ser planificado, envolvendo os pais encarregados de educação e outros membros da comunidade escolar, de tal forma que eles possam dar o seu contributo na construção dos saberes dos alunos, principalmente das competências básicas desejadas. E, portanto, quais é que têm sido, no contexto moçambicano, as fontes dos conteúdos do currículo local? Eu trago aqui estas três componentes como fontes essenciais do currículo local. É importante realçar que essa abordagem ou esta área de conhecimento ela é abordada por vários pesquisadores. Há especialistas que investem tanto nessa abordagem, como, por exemplo, Castiano, né? Temos Freia, né? Temos Gumundanyi e vários outros, né? Autores que trabalham nessas matérias, mas eu trago aqui essas fontes mais assentes na ciência geográfica. Temos mais assentes na ciência geográfica. Uma das fontes é esta, a própria ciência geográfica, que a raiz, não é, dos conteúdos geográficos, né? Onde encontramos os conceitos-chave da própria ciência geográfica, então constitui a fonte para derivar os conteúdos os conteúdos locais, os conteúdos do currículo local. Ou seja, a partir dos conteúdos que aparecem, a partir dos conceitos, né, científicos, os conceitos mais complexos da própria ciência geográfica, nós podemos derivar alguns conceitos através da transposição didática, né, que possam ter enquadramento a nível local, mas para que tenham validade como currículo local, eles devem ser discutidos com a comunidade local. Então, assim temos, portanto, a ciência geográfica ou os conceitos mais complexos da ciência geográfica como uma fonte primordial para encontrar conteúdos do currículo local. E depois temos as comunidades locais. Esta interação, né, através do processo da transposição didática, ou seja, tornar com que os conteúdos das ciências, da ciência geográfica, eles sejam mais acessíveis tanto para os alunos, assim como para as comunidades, acaba resultando neste documento que se chama de brochura do currículo local. Ele é construído numa perspectiva colaborativa, envolvendo os professores, né, até algumas representações dos alunos, os pais encarregados de educação, eles são convidados nesses encontros para discutir que tipo de conteúdos que se encaixam, que tipo de conteúdos locais ou de domínio local, que se encaixam naquele conteúdo previamente estabelecido pelo currículo. Então, pelo currículo nacional, neste caso. Então, assim, faz-se um arrolamento de todas as sensibilidades, todos os conhecimentos, saberes e valores locais, não é? Então, compõe-se este documento. Uma outra fonte, não menos importante, que são os próprios conhecimentos psicopedagógicos do professor.
É importante que o professor, bom, falo mais do professor de geografia, por ser da área, mas também de uma outra área, não é? De uma outra área de conhecimento. Ele tenha conhecimento psicopedagógicos psicopedagógicos e didáticos. É muito fundamental saber manipular, saber trabalhar com os conteúdos, saber dominar o processo de planificação, não é? O processo de planificação como um processo indispensável para toda e qualquer ação didática. Okay? Aliás, como diz Libânio, não é? Que as relações pedagógicas da sala de aulas, elas dependem profundamente do domínio, não é? Do domínio dos conteúdos por parte do professor. Então, se ele já trabalhou nesta brochura local, ele participou nas reuniões de planificação do currículo local, da constituição desta brochura local, certamente ele estará em condições de fazer passar estes valores, que mais tarde, estes saberes, estes valores, que mais tarde se transformam em competências básicas para o aluno. E assim, somente temos esse ciclo todo. Em termos de competência que se desenvolve, que se pretende desenvolver no aluno, temos aqui uma das competências que é o aprender a ser, não é? Isso é um dos valores éticos, né, do saber ser, do saber estar, saber apresentar-se diante dos demais. Então, essa competência ele desenvolve através do domínio, não? Através deste contato com dos saberes locais. Aprender a conhecer também faz parte de uma das competências fundamentais ao abordar o currículo local, não é? Porque não só ele é composto por conteúdos do domínio psicomotor, que é o saber fazer, mas principalmente saber posicionar-se diante da realidade, saber resolver os problemas imediatos, não é? Do dia a dia e tudo mais. E aprender a fazer, que é o domínio psicomotor. Na verdade, temos várias práticas das comunidades locais, como, por exemplo, a carpintaria, não é? A olaria, né? A comercialização de certos produtos e vários outros conhecimentos que ocorrem nas comunidades à volta das escolas. Então, esses conhecimentos devem ser aproveitados, ou recomenda-se que eles sejam aproveitados ou comecem a entrar gradualmente através deste levantamento que há de ser feito, ou que é feito pelos professores e também pela própria comunidade, entra para o currículo nacional como o conjunto de saberes, valores e práticas locais, resumidamente chamado por currículo local. E aprender a viver juntos, não é? É também uma das competências importantes que são realizadas nesse plano curricular do ensino básico, né, que foi iniciado em 2004. É verdade que as transformações curriculares constituem uma realidade, né, no nosso contexto. Hoje em dia estamos com um novo currículo, né? Um novo currículo que, portanto, entrou em vigor, salvo erro, há 1 ano, 2 anos, né? Então já este currículo, na verdade, dá uma continuidade ao que já estava ou tinha sido plasmado no currículo do ensino básico de 2004. Portanto, os critérios para a seleção dos conteúdos, os critérios para a seleção dos conteúdos locais. Como disse o professor Almeida na sua intervenção, temos a relevância sociocultural e econômica para a comunidade. Então, os conteúdos que perfazem o currículo local, eles devem mostrar esta relevância. Razão porque há esta necessidade de envolver os pais ou encarregados e outros membros da comunidade, conhecedores de certas matérias locais, né? Sejam matérias do domínio cognitivo ou psicomotor. Esses são chamados a uma discussão, não é? Uma discussão que visa basicamente o levantamento deste conjunto, né, de saberes que podem ser passados para a escola através do currículo local e a pouco ir entrando para o currículo nacional, né?
Outra componente, outro critério é ver a possibilidade de promoção de autoemprego. O currículo a que me refiro, que é o currículo 2004, na verdade, ele já chama a atenção essa componente da possibilidade de promoção de emprego, né? O que se espera é que o graduado, eh, na altura, o graduado da 7ª classe, né? Agora o ensino básico vai até o ensino primário, neste caso, né? Vai até a 6ª classe, e a 7ª classe, da 7ª classe atualmente, já vai para... Portanto, a criança que termina a 6ª classe, termina o ensino primário, e a 7ª classe passa a ser ensino secundário. Mas neste currículo de 2004, já chamava a atenção a que a criança, ao terminar a 7ª classe, já tivesse a possibilidade de ter o seu autoemprego, não é? Mas também o desenvolvimento de habilidades para a vida. Portanto, através deste autoemprego, ele estaria em condições de, a pouco e pouco, demonstrar competências para enfrentar a vida. Embora em miniatura, mas ele já estaria a emitir sinais, né, para avançar, né, e enfrentar os desafios da vida. É importante também realçar que estes critérios estão assentes no princípio, por exemplo, da educação para todos, né? Então, era importante, né, chama-se aqui a atenção para que as crianças, né, ao terminar estes níveis, já tenham o mínimo de condições para o efeito. Portanto, vou partilhar aqui algumas experiências de um estudo realizado, né, por mim, já lá vão aproximadamente uns 12, 13 anos, aproximadamente, quando estava a escrever a minha dissertação. Certamente, então, nós fizemos um estudo em 2 escolas, uma escola localizada praticamente na zona cimento da cidade de Lixinga, né, que é a escola Amílcar Cabral, né, e uma outra escola que é quase na zona, posso considerar zona suburbana, né, até nessa altura estava mesmo na zona suburbana da cidade, que é a escola Bairro Popular. Como podemos ver, mais ou menos as imagens mostram as condições, pelo menos, em que se encontra a escola Amiga Cabral, em que se encontrava, né, na altura, agora deve estar muito melhor. E aqui também, pelo menos a parte né, do chão, né, já mostra que é uma escola que está fora da zona cimento. Então, vou mostrar mais ou menos que resultados, uma parte dos resultados que nós obtivemos ao estudar as questões ligadas à planificação do currículo local nessas 2 escolas. Então, que discursos é que os participantes desta pesquisa foram apresentando? Por exemplo, nós envolvemos aí as autoridades da educação da cidade de Lixinga. Entre os vários aspectos que foram mencionando, por exemplo, um dos técnicos, o técnico 2 do Serviço de Educação, Juventude e Tecnologia da cidade de Lixinga, ele, ao definir o conceito de currículo local, ele considera como uma disciplina que se introduz na escola de acordo com as necessidades da comunidade e visa enquadrar o aluno nos hábitos comunitários. É só ver as entidades, né, responsáveis pela educação ao nível de uma certa cidade ou de um certo distrito, elas é que promovem as formações, ou aquilo que se chama de capacitação das escolas, da própria direção da escola, os professores, até as comunidades locais, em matérias de planificação do currículo local. Mas se há este entendimento de que currículo local é uma disciplina, isso chamou-nos a atenção na análise dos dados, de que, na verdade, há esta percepção que parte lá do topo, de que o currículo local é uma disciplina, mas que, na verdade, ela não é uma disciplina. Ela é uma das componentes do currículo que vai entrando no currículo nacional, que é composta por saberes, valores e práticas de domínio local, e que ela é tratada apenas em 20% da carga horária total daquela disciplina. Ou seja, se a minha aula tem 45 minutos ou 40 minutos
dependendo das escolas, do contexto das escolas. Então, 20% tem que corresponder aos conteúdos de currículo local. É esse espaço em que eu posso convidar, dependendo da planificação da minha aula, não é? Eu posso convidar um pai, né, uma mãe, para ensinar, por exemplo, algum aspecto que seja relevante, não é? Que tenha sido discutido, né, na reunião de planificação, na reunião comum, né, neste caso, de planificação dos conteúdos locais. Posso chamar, a pessoa vem partilhar um pouco o seu saber e assim sucessivamente. Ou seja, ou também nós podemos, ao nível da nossa disciplina, se a carga horária total, por exemplo, por semana, seja de 80 ou 100 minutos, por exemplo, então nós calculamos os 20% daquela carga horária e essa percentagem tem que ser ou fica reservada para a abordagem do currículo local. Então, há esta percepção por parte deles. Quanto a nós, quando estamos a analisar os dados, notamos que, na verdade, há um trabalho que tem que ser feito a partir mesmo do topo, né, das próprias entidades que promovem essas capacitações. Os professores, eles têm um discurso que, por exemplo, eles dizem assim, a direção da escola e os professores não estão suficientemente capacitadas para elaborar o currículo local. Falta de formação dos líderes nesta matéria. Então, os professores têm, eles posicionam-se na defensiva, né, no sentido de que eles, eventualmente, não sejam envolvidos nas capacitações ou não sentem a importância ou o papel das entidades imediatamente superiores em prepará-los para planificar o currículo local. E eles ainda dizem, os professores não olham muito para a componente da atividade de prática, ocupando-se durante a maior parte do tempo para a teoria. Então, um dos professores, por exemplo, de uma daquelas duas escolas, que é a escola 2 neste caso, que é a escola B, do bairro popular, ele diz que os professores, eles consideram que os professores ocupam-se mais pela parte teórica. Então, fica claro aqui que eles ainda ficam mais, né, assentes ou mais atentos aos conteúdos programáticos nacionais, não é? E não dão valor, não dão atenção aos conteúdos de domínio local. Isso tudo é por falta de planificação. E a comunidade escolar, os membros da comunidade, eles sentem um distanciamento significativo da comunidade com a escola. Então, para eles, a escola não lhes aproxima, não lhes solicita para poderem partilhar os seus saberes juntamente com os alunos. Por exemplo, este nosso gráfico mostra que 80% dos membros da comunidade foram consultados, considera que nunca ensinou, não é? Nunca foi chamado para ensinar a sua profissão pela escola. E eles próprios também nunca mostraram nunca mostraram a vontade de ir para a escola, porque notam que os muros da escola, os portões da escola, eles estão totalmente encerrados ou selados para a comunidade. Então, há aqui um entrave, né? Um entrave que é criado, né? segundo as comunidades, que é criado pelas escolas para que as comunidades não apareçam na escola e partilhem um pouco do seu saber. E para ultrapassar isto, na verdade, é preciso que haja um espaço dialógico, como se disse na apresentação anterior. Em termos de aspirações dos participantes da pesquisa sobre o currículo local, fica claro aqui que, portanto, de acordo com os nossos resultados obtidos já em 2012, mas que também voltam a ser também reiterados por Teimoso e Gumundanha em 2024 e também em 2021, né, por Gumundanha e Angst, que também voltam na verdade, ou comungam com este posicionamento tido já há uns 10 anos atrás, 10 ou 11 anos atrás, que mostram que as comunidades locais, principalmente os membros das comunidades circunvizinhas das escolas, eles têm como aspirações para que os seus filhos terminem um certo nível, sabendo a componente dos conteúdos ou dos saberes do domínio psicomotor, ou o saber fazer.
Que isso corresponde àquilo que são as aspirações das comunidades locais. Eles querem que os seus filhos terminem o nível básico sabendo fazer qualquer coisa, como uma forma de mostrar que terão aprendido alguma coisa ao longo das classes anteriores no ensino básico. E também, seguidamente, a questão dos conhecimentos do domínio, ou seja, as habilidades ou capacidades, né, do domínio cognitivo, que são os próprios saberes, né? Os próprios saberes também são fundamentais. E, finalmente, também as capacidades do domínio afetivo. Também foram mencionados como aspectos que constituem aspirações das comunidades locais, dos pais encarregados de educação, eh, relativamente aos seus filhos. Temos. E considerações finais. Bom, nós trazemos aqui como considerações que a implementação do currículo local em Moçambique constitui um desafio que passa pela necessidade de capacitação permanente das autoridades do setor da educação, os professores e comunidades locais. Portanto, corresponde a essa constatação a que se chegou pelos resultados que obtivemos pela pesquisa, né, pela pesquisa realizada naquele ano, em 2012, mas depois que outras pesquisas mais atuais, né, de 2024, 2021, 2024, voltaram a constatar que, na verdade, ainda existe um desafio no que diz respeito ao processo da planificação. Pelo que o nosso projeto Conhecimento e Saberes Educativos Geográficos na relação entre Brasil e Moçambique poderá contribuir bastante nesta componente de incentivo, né, incentivo ao processo de planificação dos saberes, valores e práticas por parte dos professores. E, finalmente, o que apresento aqui são as referências que utilizei para produzir esta comunicação. E termino dizendo muito obrigado por esta oportunidade, né, que me foi dada para participar desta mesa de diálogo Brasil-Moçambique no contexto da interculturalidade. Muito obrigado.